decorar, terminar o livro. Minha sugestão sempre foi a de refletir a respeito do que está lendo. Né? Às vezes as pessoas me dizem, eu estou lendo 1, 2, 3 livros ao mesmo tempo. Tá? Eu acho legal, bacana. Mas eu acho que vale a pena parar um pouquinho e fazer uma reflexão. Por que isso? Porque reflexão traz inspiração. Tá? Então você, ao ponto que você lê uma página e uma parte te chamou a atenção, isso te faz refletir mais e te deixa com um conteúdo para que você possa ser melhor para a vida, né? Então, não deixa passar rápido demais. Eu gosto de fazer a leitura devagar, tranquila, e fazendo esses pontos de reflexões, porque eu sei que me trazem inspirações. Tem uma coisa interessante também, dentro da literatura, sou um ratinho de livraria. Meu pai, na realidade, trabalhou muito tempo na Universidade Federal do Paraná. Eu convivi com muitos professores lá também, quando garoto, na década de 70. E a década de 70 a cidade era uma cidade, Curitiba, uma cidade tranquila. Meu pai trabalhava no prédio da Generoso Marx, e ele me largava pela cidade. Acho que a cidade não era violenta, enfim, ou ele não sabia disso, mas eu era um cara que ia comprar o gibi, que ia nas livrarias, e eu criei um hábito que eu uso até hoje. Eu pego um livro, eu abro e eu leio, independente do começo ou do fim, eu dou uma lida em alguns trechos do livro e fecho. Então hoje, agora que eu posso tê-los, né, os livros, então eu dou essa espiadinha antes, e eu sugiro que vocês façam o mesmo também com aquele livro que você comprou e deixou, que se empolgou lá na livraria e que agora está em casa ali do lado, e você pegue ele, dê uma lida no meio, dê uma observada, feche e comece de novo. Por que isso? Até conversei com uma psiquiatra amiga minha, porque esse trecho que você traz para a tua mente, lá do meio do livro, quando você começa o livro, você começa a fazer umas reflexões, começa a buscar uma costura para chegar, como é que eu vou chegar lá naquele trecho que eu li? Isso é um exercício bacana para o cérebro. Então, estamos aqui em quarentena, tire o livro que você se empolgou e agora nem tanto da estante, e depois da nossa conversa, faça umas leituras de algumas partes aí desses trechos, ok? Outra coisa importante da literatura que eu gosto muito também, e aprendi isso muito na faculdade de letras, é ler para a gente mesmo. Literatura você ler em voz alta, eu acho isso muito bacana. Em algum momento da vida, acho que eu deixei meu pai muito preocupado, porque talvez ele achasse que eu fosse meio, né, fora das para as árvores, para os passarinhos, mas enfim, na verdade eu queria escutar o som, além não só na minha mente, mas também no ambiente. Isso é uma coisa bacana. Eu acho super importante ler para as pessoas, e agora, mais do que nunca, obviamente, a gente não tem esse momento de ir para um asilo, ir para um orfanato, ou na casa de um amigo que está precisando, mas ir levar um livro, ou até instigar, que livro que você gosta, ir lá, ler um trechinho, eu acho super, super importante isso. Ler para a família, ler dentro de casa, chama teu filho, eu gosto desse trecho, desse livro, quer escutar? Olha, vamos ler juntos? Me traz um trecho que você gosta e eu quero ouvir. Então, são momentos que aproximam e são divisões de conteúdos que fazem todo um bem social. Então, fica aqui a dica de quando tudo voltar ao normal, pegue uma obra, vai até ali o São Vicente, que é o asilo, tem milhares de velhinhos que eles ficam muito felizes, leva uma obra e faz uma leitura, começa um livro e marca um segundo momento para continuar a leitura. Tenho certeza que vão construir uma linha de aproximação muito importante aí, ajudando muita gente. E, obviamente, isso acontece também em escola, seja uma pessoa que, dentro da tua comunidade, que se aproxime da escola com uma bandeira da literatura. Eu gosto de ler, gostaria de ler para as crianças, queria saber se você tem
algum movimento, leva isso para a tua comunidade e para os movimentos educacionais. Criança é uma coisa fantástica, quando você conta uma história e elas observam da onde está vindo essa história, que é dentro dessas páginas que até então elas não entendem, não dominam, elas acabam criando um herói que é o livro. Então, essa é uma dica bastante interessante. Eu não consigo imaginar as pessoas dentro de uma profissão sem se munirem de literaturas da própria área. Então, eu não consigo ver um psiquiatra sem ter um movimento de Freud, alguma coisa que traga um conteúdo a mais. Então, se está em casa agora também, ou fora desse momento, faça uma biblioteca. Hoje em dia é muito fácil baixar livros, enfim. Acho que é um movimento muito interessante para aquilo que eu falei para vocês de inspiração e reflexão. Se cresce muito, é uma coisa absurda. Eu vejo as indicações que eu recebo dentro do Lost Book, nas conversas que eu tenho me aproximado, só de contar a respeito do livro, sem ler o livro, você já acaba fazendo parte disso, as pessoas já te trazem uma ideia boa daquele conteúdo, então, realmente, essas trocas são super importantes. E continuando na linha profissional, levando ao ponto da literatura como fármaco, eu estou desenvolvendo um projeto para levar para as empresas e até para a Bolsa de Valores, né? Acho que seria o espaço para desestressar mais. Quem tiver oportunidade, leia Desconector de Ansiedades dentro da comunidade Lost Book, onde eu falo que as pessoas precisam parar e fazer essa quebra desse ok, está no ritmo de trabalho, mas pô, na hora do almoço dedica 15 minutinhos para um livro, né? Faça dele teu companheiro, porque isso com certeza faz você dar respirar de um outro jeito e faz com que teu cérebro se realinha de uma outra forma. Quando você participa de um universo que você dá um corte, depois você retoma mais tranquilo. Então, tá aí uma outra dica para esse momento e para os momentos aí de quando voltarmos ao trabalho. Eu tenho aqui uns apontamentos das últimas resenhas que eu recebi no Lost Book. Fiquei super feliz porque eu percebi que as pessoas nesse momento perceberam a minha marca, enfim, estão escrevendo, né? Então, tem um lado positivo disso tudo. Recebi um livro chamado Todos os Homens do Rei, uma resenha de um jornalista que é o Sandoval Mateus, espero que ele esteja aí. Achei muito interessante o ponto de vista de um movimento político, uma história verídica americana, e de Robert Waring. Então, dei uma lida lá nessa resenha. Tem muita proximidade com o movimento político no mundo de hoje, né? As incoerências. Então, são pontos importantes para a gente analisar também de dentro de casa hoje. E, como eu já tinha colocado antes, que tem o meu amigo Luiz Gaio, que está nos ouvindo aí, que é o meu curador também, o cineasta, ele nos presenteou também com uma resenha, Não Verás País Nenhum. Cara, vou te falar, tudo a ver com o momento que a gente está vivendo hoje. Não Verás País Nenhum é um movimento, uma história de catástrofe que anunciada e condiz muito com o que a gente vive hoje. O autor é Ignácio Brandão. Foi escrito em 1981, 82, tem uma intensidade muito grande aí, e é brasileiro, e se passa um movimento dentro da cidade de São Paulo, um caos total, e eu acho que ainda para a gente não chegar ao caos do próprio livro, esse momento é um momento de muita reflexão a respeito de proximidades, de cuidado com as pessoas,
E muitos autores já tinham levantado essa bandeira há muito tempo, né? Então as pessoas seguem num ritmo muito acelerado, não dão essa freada, e acho que a tendência é que o caos se instale. Então vamos parar, refletir, né? Um outro recente que eu, há 2, 3 dias atrás recebi também, sobre o Holocausto, e quando a gente fala Holocausto já arrepia de uma certa forma, mas tem uma obra aí muito interessante chamada O Tatuador de Auschwitz. O tatuador era o cara que marcava as pessoas lá, os números no pulso, e esse cara acabou conhecendo o grande amor da vida dele ali dentro, e graças a força maior deles, eles acabaram sobrevivendo e levaram esse amor para fora de Auschwitz. Então é uma obra também, uma resenha super bacana, traz um movimento interessante aí. E quem escreveu para a gente, quem escreveu essa resenha foi o Johnny Dalla Zuana. E eu quero colocar aqui que às vezes um livro cai nas tuas mãos, e ele comprou o título, provável, e não sabia, mas ele já tinha, ou melhor, ele começou a ler e percebeu que ele fez uma visita numa época quando esteve na Alemanha ao campo de concentração, não sabia como uma história tão interessante podia voltar às mãos dele, sendo que ele já tinha pisado naquele solo. Então a literatura tem esses vai e vens né? Então é interessante você, ao mesmo tempo, pisou no espaço, e depois um título que alguém escreveu tem esse conteúdo onde você praticamente viveu um pouquinho daquilo, né? A plataforma do Lost Book sempre está muito aberta, e eu acabei criando um movimento que me aproxima de pessoas para discutir sobre novos autores, enfim, pessoas que acabaram de lançar, mas, enfim, não tiveram um investimento muito forte dentro do próprio lançamento. Então, o Lost Book vem para ajudar todo esse movimento também de novos escritores, né, com títulos interessantes, e eu venho resgatando alguns. Eu acho super importante para sempre levantar a bandeira de quem está aí colocando novos conteúdos no mercado editorial. E, em cima disso, queria colocar uma coisa que eu percebi há um certo tempo, nos últimos 2 anos, que a profissão de livreiro, eu não conheço, mas o mais próximo de mim é o Chaim. Então, Marcos? Vocês estão me ouvindo aí, Celinha? Marcos? oi, Travou quando deixa eu ver. você falou a profissão de livreiro, travou geral. Aí meio que voltou rapidinho, mas aí travou de novo. Então, se você puder, por gentileza, retomar ou dar um refresh na página de novo. Então, esse modo de livro vai falar, e Peraí, gente, que ele já volta, tá? Acho que ele tá dando refresh na página dele. Tá muito ruim pra você, Lu? Você tá me ouvindo? Não, só tá travando do Marcos.
Ah, então beleza. Então deve ser alguma coisa na internet dele. É que as internets estão oscilando muito, sabe, esses dias. Então, dependendo da região que a pessoa tá, é bem complicado. Mas aguenta aí que ele já tá dando um refresh na página e já volta. Pois é, gente, tô vendo. Mas assim, e é bem maluco isso, né? Tem uns horários, assim, esse horário à noite eu imaginei que já tivesse mais tranquilo, assim. Mas parece que não. Os guris estavam me falando que tem vários horários que as redes estão sobrecarregadas. Então, ai, tem que ter muita paciência nessas horas. Que louco, né? Olha, ele já me mandou uma mensagem aqui que tá entrando novamente, tá? Ele saiu e vai entrar de novo. Muito mantra. Estão me ouvindo agora? Boa, tá, agora tá dando pra ouvir. Eu tô ouvindo, galera. Então, super importante criar hábito de conexão com a literatura, principalmente para mostrar que é uma profissão que pode voltar, pode retornar. Travou de novo, né? Pra De mim. conteúdos com mais propriedades, eu acho isso super importante. O Marcos, tá travando bastante, Marcos. Marcos? Eita, pega. Marcos?